Boa tarde para todo mundo que está aqui hoje na escola, na ERTEC. Boa tarde também para quem está online, assistindo a gente pelo Zoom. A gente está no nosso segundo talk hoje, né? Segundo momento do talk. E é com grande prazer que a gente recebe essa ex-aluna, essa pessoa maravilhosa, que é a Mariana Nia, a Mari, os íntimos, né? Ex-aluna nossa aqui. E então ela vai, né? A ideia do talk é sempre a gente compartilhar as informações, né? Seja coisas boas, né? Coisas, né? Os acontecimentos da vida, né? E trazer essa troca de informação. Então ela vai fazer a apresentação, vai conversar. Então a gente fazer também perguntar, tirar dúvida de vocês. E lembre, sempre quando alguém for perguntar, levante a mão, faz alguma coisa, porque eu tenho que ir junto com o microfone aqui de Silvio Santos e o outro aqui. Tá bom? Então, né? Mais uma vez, muito obrigado, Mari. Eu que agradeço. Tudo com você agora. Obrigada, obrigada. Oi, gente. Primeiro, obrigada, viu, Fábio? Eu fiquei muito feliz, gente, quando eu fui convidada, porque o convite chegou para mim assim que a escola queriam ex-alunas que deram certo. Eu falei, ai, que ótimo, venci na vida. Obrigada, obrigada. Então eu fiquei super feliz, né, gente? Porque, poxa, a gente quando vai estudar qualquer coisa, né? E a gente não tem esse feedback. Na verdade, a gente vai vivendo essa loucura do dia a dia e nem percebe se deu certo ou não. A hora que você vê, você já está trabalhando, pagando boleto, né? Então, agradeço mesmo, fico muito feliz. E eu acho que a ideia de hoje realmente é compartilhar um pouquinho, né, da minha vivência, de como foi o meu início. Até queria contar um pouquinho de como foi estar aqui na ERTEC para mim, que eu acho que foi muito gostoso e vale a pena compartilhar. Eu vi que mudou, tá com cara nova, mas ainda assim tem coisas assim que me deu um pouco de nostalgia. É muito gostoso. Eu estou muito feliz. Obrigada. Estou muito feliz mesmo. Uma coisa que eu queria falar, né? Eu não sou professora, eu não sou palestrante, e como a ideia eu acho que é uma conversa, então qualquer momento, gente, às vezes para não perder o link da pergunta, da dúvida, pode interromper, eu prefiro, eu acho que vai ficar mais gostoso, vai me ajudar. Porque eu estou numa fase da vida, assim, da correria, eu acho que todo mundo está meio assim, né? A gente começa a falar de uma coisa, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Mulher já é normalmente assim. Aí vocês me ajudam também a conduzir e não esquecer de compartilhar nada com vocês, tá? Peraí, são dois, é isso mesmo? E foi. Bom, gente, eu coloquei aqui um questionamento. Por que design de interiores, né? Porque eu não sei se vocês passaram por esse processo, mas eu passei por esse processo. Tem gente, eu acho, que veio parar no design, ou foi por um sonho de infância, ou foi uma descoberta para, não, eu quero isso, porque hoje eu acho que cresceu tanto o design, na minha época não era tão assim, mas hoje acho que cresceu tanto que tem aquelas pessoas que almejam isso, já sonham com isso, né? Como dentista e médico. Eu tenho filhinhas de colegas que falam assim, ai, tia, eu quero ser design igual você. Então, acho tão legal isso, porque agora já é uma profissão sonhada, né? Que na minha época não era tanto. E assim, também tem gente que, durante a faculdade de um outro curso, também parou para pensar, poxa, eu gosto tanto disso, por que não fazer? Ou uma transição de carreira, que foi o meu caso. Não sei se foi o caso de vocês. Mas eu trabalhava... deixa eu mostrar aqui, né? Vou colocar um pouquinho. É para cá? Sim. Uma hora dá certo, gente, é normal. A gente faz para cá, né? Qualquer... Aí, ó, tá vendo? Quem sou eu? Bom, então eu sou uma profissional de design, já faz 17 anos que eu me formei. Eu também sou formada em comunicação social, me formei em 2004, fiz MBA em Planejamento Estratégico Empresarial, porque eu sou uma ex-bancária, ex-securitária. Então, eu fiz todo o meu estudo voltado, na época, o MBA para o banco, porém, eu me formei em comunicação e nunca fui trabalhar com isso. Por quê? Eu casei muito... então, eu sou casada há 20 anos, igual a Cíntia, e sou mãe de pet. Agora, você já me conhece, 70% da minha vida. Então, é isso, gente. Mas, assim, por que, né, que eu coloquei isso? Eu casei muito nova. E aí você está trabalhando, né? Eu trabalhava no banco, eu terminei minha faculdade, eu ganhei um estágio na M51, não sei se vocês são de Campinas, e é uma puxa de uma agência aqui.
Aí eu falei, gente, eu vou trabalhar nisso, não vou ganhar R$1 e eu preciso agora pagar conta, vou continuar no banco. Aí uma amiga minha, que trabalhava no banco também, falou, Mari, mas a gente sempre gostou de design, de decoração, de arquitetura. Vamos fazer? Você topa fazer comigo? A Avelita, não sei nem se eu lembro. Aí eu falei assim, vamos fazer então. Aí foi quando a gente veio, fez a inscrição e a gente começou nessa jornada aí. Então foi uma transição mesmo. A hora que eu fui... Não, o início da minha jornada, né? Em 2008, quando terminou, a hora que eu estava para terminar o curso, eu fui mandada embora do banco. Aí eu peguei e falei assim, nossa senhora, e agora? Gente, fiquei super mal na época. Mas eu falei assim, ai gente, sei lá, né? Acho que Deus queria assim. Talvez se eu não tivesse sido mandada embora, eu jamais ia focar no design como eu foquei. Mas a minha... Ai, obrigada, chegaram. Mas o que foi legal, assim, na minha experiência, foi que quando faltava mais ou menos uns 6 meses para eu terminar, tinha uma professora muito querida, que hoje não está mais conosco, que é a Carla, que ela era professora de paisagismo. E teve uma aluna aqui da Arquitec de Artes que chegou para ela e falou assim, gente, eu queria muito fazer um projeto na minha casa e eu queria que você indicasse uma aluna que você acha que seria capaz de fazer o projeto remunerado na minha casa. Eu adorei essa palavra, né? Aí ela me indicou, gente, mas eu fiquei tão feliz, porque assim, né, diante de tanto... a minha sala, acho que foi uma das maiores na época, ela tinha 28 alunos. E se formaram 24. Gente, só teve 4 desistências. Isso daqui era raro, né, Fábio, na época? Era muito raro. A média era 12, 15 alunos por curso, por sala. E nós não, fomos 24. A gente era super unido, era bem legal. E aí, quando ela me indicou, eu chamei essa Avelita, né, que começou tudo isso comigo, e uma outra amiga que eu conheci, para a gente encarar esse projeto junto. Por quê? Eu não me sentia à vontade de fazer isso sozinha, né? Eu falei, bom, estou muito feliz, ela acha que eu sou capaz, mas vamos lá, gente, vamos começar isso juntas. Aí começamos. E naquela época era aquela apresentação na mão, a gente desenhava na mão, aí a pessoa que falou, ai, esse vaso põe para cá. Aí eu falava, mas eu vou desenhar tudo só porque você quer ver o vaso aqui? Ela, ai, ficou tão bonito, né? Ai, eu acho que deixa, então. Deixa assim. Gente, olha, era assim o convencimento. Não, eu vou ter que fazer alteração, né? Aí ele lembra, não, mas na hora, quando a gente for executar, a gente põe o vaso no outro lugar, aí para ver se você gosta, né? Aí dava tudo certo. Aí eu sei que no meio desse caminho, uma delas, a Avelita, que era bancária comigo, ela desistiu. Gente, para vocês verem como é incrível a experiência real. Ela virou para mim, imagina, ela fez o curso inteiro, ela se formou. E ela falou assim, Mari, eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso, eu quero devolver o dinheiro para vocês. E eu quero que vocês toquem, eu não vou completar esse projeto com vocês, que o nosso era projeto e execução. E era um barato. Isso é uma coisa também que eu quis compartilhar, porque eu acho que quando a gente começa, gente... como tudo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar, a gente dava graças a Deus quando a gente tinha um emprego, né? Não era aquela coisa assim, ai, quanto que eu vou ganhar? Não, ai, pelo amor de Deus, eu posso vir aqui, eu só vou limpar aqui o balcão, você me ensina. Então, era outra realidade, né, antigamente. E quando eu comecei o design, para mim, eu fui com essa mesma garra. Eu queria aprender, eu tinha fome de entender tudo que era, imagina, o que passava na obra. Aí eu e a Adriana, que era a outra colega, a gente fazia revezamento, gente. Já viu uma obra dessa? Olha, era estágio, mas era revezamento. A obra não ficava vazia. Eu chegava às 8 da manhã, eu ficava até 12h30, a Adri chegava. Eu passava o bastão e ela ficava até o final, todos os dias da obra inteira. E aí, com isso, a gente aprendeu muito. A gente sabia como que era o traço do contrapiso que ia fazer. E eu ficava lá, eu acho que eles queriam matar a gente. Mas, assim, eu aprendi muito com a mão de obra.
Então ele falava, olha, o cimento queimado queima assim, o encanamento a gente vai fazer assado. E foi assim um puxa de um aprendizado, foi uma cobertura que nós fizemos ali no Notre Dame. Foi uma puxa de uma experiência. E tudo isso eu estou falando também porque a Yadri, ela foi minha sócia. A gente começou, depois nós tivemos uma sociedade, e eu queria até falar, e até se vocês quiserem tirar alguma dúvida com relação a isso, porque sociedade é uma coisa complicada, né? Muita gente, hoje eu não tenho, a gente não é sócia, eu não tenho mais sócios, assim. Até tenho, mas depois eu vou explicar como que funciona. Mas eu e a Adri, a gente é super amiga até hoje. Então, as pessoas que vêm falam assim, nossa, mas como vocês conseguiram sobreviver a uma sociedade? Eu falei assim, gente, é simples, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso é uma dica que eu queria deixar para vocês também. Se vocês quiserem um dia começar uma sociedade, eu acho super saudável, vale a pena, porque divide função. A parte de criação é uma delícia, porque você troca conhecimento, experiências, o que uma viveu, o que uma é importante para a outra. Eu lembro que na época eu era super econômica e ela não, ela tinha acabado de fazer uma reforma, que quem fez, inclusive, a casa dela foi a Carol Fonseca, e aí ela estava vivendo uma outra fase e ela queria tudo do bom e do melhor, então ela chegava para o cliente, ela queria tudo do bom e do melhor. A gente não olhava preço naquela época. Põe isso, põe isso. Aí eu falava, nossa, mas isso é caro, a cliente não vai, não, isso aqui. Então ficava assim, uma para um lado, outra para o outro. O que foi excepcional, porque a gente não põe fundo em bolso de cliente. Eu aprendi que eu estava totalmente errada, achando que eu tinha que ser a mais econômica para o cliente, e ela aprendeu que ela também não podia torrar tudo, porque tinha que chegar num fim, senão você torra tudo em duas coisas, depois no final não tem para concluir. Então, essa análise financeira a gente tem que fazer meio junto com o cliente, por mais que a gente não goste. Eu não gosto, por exemplo, e nem sou boa nisso, mas eu sou muito pé no chão. E todo momento a gente está se atualizando, eu sou aquelas que, vem conhecer a loja, mas quanto custa isso? Às vezes fica até um pouco chato, mas eu preciso saber quanto que isso vale para ver para qual tipo de cliente que eu vou especificar. Então, e tudo isso, toda essa vivência, parece que às vezes é à toa, e na verdade você sempre vai incorporar no seu dia a dia, né? Então, a parte de sociedade, eu acho que é válido a experiência, mas se não for em caso de caráter, eu acho que não tem o porquê acabar uma sociedade e acabar uma amizade, sabe? Então é importante vocês alinharem isso, delegar funções diferentes, porque é aquele tal negócio, né? Normalmente são duas designers, então as duas vão querer criar, e às vezes uma vai achar que a criação dela é mais interessante do que a outra, e nem sempre é assim. Então, olha, você não quer fazer nesse cliente a planilha? Isso aqui, você não... Vamos separar a função, isso ajuda bastante. Mas o mais importante, acho que nas reuniões, ter muito claro o que diz respeito a trabalho, e depois daquilo, gente, é happy hour, esquece, tem que separar, é que nem casamento. Se a gente não separa no casamento as coisas, a gente tá todo mundo separado, né? Ninguém estava casado mais. Então é a mesma coisa. E eu falava muito isso para ela. Eu tive duas sócias. A outra sócia também, a gente é super amiga. Por quê? Trabalho, amizade, amizade. Então, não deu certo no trabalho, mas a gente se respeita, a gente é super amiga mesmo. Então, isso é uma coisa importante também para vocês terem, né, na vida de vocês. Bom, aí início do meu escritório. Quando a Adriana ela era minha sócia, o marido dela foi transferido para fora, ela foi embora e eu me vi sozinha. E aí, como a gente separava a função, eu era mais comercial. Eu ia mais nas lojas, eu tinha um bom relacionamento com o cliente, eu gosto disso. E ela adorava trabalhar, na época era Vector. Então, ela ficava lá no Vector, eu não tinha paciência com aquilo. Então, ela ficava lá. Então, a parte do executivo era dela, gente. E aí? Ela foi embora. Eu só ia angariar o cliente e ia entregar o quê? Não ia entregar nada. Gente, olha, e foi assim, de uma hora para outra. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu tenho um irmão, que na época, eu nem lembro com que ele trabalhava, gente. Mas eu sei que eu falei para ele, eu chorava. Ai, a Tri foi embora, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele, mas o que você usa? E meu irmão, assim, tem um monte de amigas, arquitetas, tal. Ele, você já ouviu falar no SketchUp? Porque na época era só Vector.
Aí eu falei assim, não, eu ouvi, tinha gente que fazia no SketchUp também, mas eu não sei mexer, Fê. Aí ele falou assim, não, peraí. Aí ele foi lá, conversou com as amigas dele, aí fez um curso, juro mesmo, tudo isso em uma semana, gente. Em uma semana ele estava projetando para mim. Não, ó, juro. Ele, Se hoje eu ainda trabalho com isso, é graças a ele, gente. Aí, tá vendo? Não, e teve um monte de gente que já usufruiu dele, gente. E ele fez. Aí ele fez cursos que eu não sei nem falar os nomes aqui, Luminon, todos esses aí. Todos esses aí, que eu não me interessa. Eu sou comercial, gente. Eu crio. Ele que faz essas coisas. E o legal é porque no começo, você imagina, uma pessoa que não é da área, ele é administrativo. Isso é outro ponto que eu acho super legal. Eu ouvi uma vez na palestra do Ricardo Botelho e ele falou isso. Gente, você quer fazer uma sociedade? Nem sempre precisa ser outro designer. Pode ser um engenheiro, pode ser um administrativo, pode ser um administrador, né? Pode ser um publicitário, por que não? Um advogado, a gente ter um contrato perfeito, entendeu? Então, assim, é importante. E aí, ele não sabia nada. Imagina, eu precisava mostrar que eu queria fazer isso, um carrinho aqui, eu fazia um quadrado assim, ó. Até que eu desenhava bem, mas você está na agilidade, você não vai, né? Ai, vou sombria. Você faz um quadrado, isso aqui é um carrinho, tá? Ó, tá vendo na internet? Isso aqui, ó, é isso aqui, eu quero que você desenhe isso aqui. Isso aqui é uma mesa. E eu fazia assim. Aí saíam umas coisas meia louca, aí eu fui afinando. Hoje, eu desenho um negócio nada a ver, ele já sabe que é aquilo. Mas ele já me ensinou um pouco, né? Então, também não sou tão ruim agora, sou mais ou menos. Então, você vê, foi importante ele vir. Meu pai é engenheiro civil, então hoje nós somos Trinity. Eu, meu irmão e meu pai. Nosso escritório somos nós três, que a gente precisa de uma RT, né, gente? Alguém para assinar para a gente. Aí, e os meus projetos? Eu quis colocar isso também para falar para vocês o quão importante que foi fazer projeto para familiar e amigo no começo. Assim, a dica que eu dou, nunca faça projeto para família sem cobrar. Né? Nunca, não existe. Mas você está começando, né? Você viu que a aluna veio aqui pedir indicação de aluna para pagar. E não tinha nada a ver comigo. E eu recebi. Então, por que um parente não vai me pagar, gente? Então, a gente tem que se valorizar nesse sentido, sabe? Se posicionar. Então, eu acho assim, eu até hoje eu tenho tabela de valores para família e parentes. E amigos. E tem a tabela real. Às vezes, da família sai mais caro do que o normal. Porque dá mais trabalho? Dá mais trabalho, de verdade. Então, assim, mas eles não precisam saber disso, né? Você só fala assim, não, eu tenho uma tabela diferenciada para você. Não precisa saber que é mais caro, né? Ele vai achar que é mais barato. Então, assim, mas é importante. Por quê? Porque a hora de errar, ele não está te analisando só como profissional. Ele sabe que você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, né? Vamos esperar que seja, né? Ai, Dani, eu sou uma pessoa boa, né? Do bem, que você quer acertar, né? Você quer fazer, então tudo bem. Então, se acontecer alguma coisa, a pessoa vai ter aquela paciência. Olha, Mariana, esse rodapé foi o que a gente comprou mesmo? Então dá aquela, né? Porque na hora que é com um cliente, Mariana, esse rodapé aqui, acho que não é o que nós compramos. É sim. É que no dia, a luz estava diferente, mas realmente eu já conferi. Então, você não pode ficar assim, ai, será? Será que não é esse rodapé? Não, gente, é sim, é o que nós... Mas fica tranquila, é que você está tendo estranhamento, mas na hora que estiver tudo pronto vai ficar maravilhoso. Então, a gente tem que ser firme na hora de falar. Mas é importante, porque a família e o amigo é a sementinha que vai começar. E dá certo. Aí eu coloquei aqui, ó, grandes clientes. Eu já atendi grandes clientes, por exemplo, eu fiz um resort. Todo retrofit dos quartos. Foi o que mais me deu retorno? Não. Porque é um inferno, né? Porque quando você faz lugar muito assim, ele quer te contratar, mas ele fala, mas eu vou ser um excelente portfólio para você.
Eu vou, não sei o quê, eu não sou blogueira, vocês depois vão ver meu Instagram, eu não sou da rede social, não é o meu perfil, isso eu vou falar até depois um pouco, mas eles te contratam com essa troca e não é o meu objetivo. O meu objetivo é pagar boleto. Eu não quero ficar famosa, não tenho ego, não quero, não é? Então, assim, cada um tem que saber o que quer. E não é o meu caso. Então, para mim, a família, os amigos ainda foram a melhor porta, além da sorte que eu tive, né, da indicação da minha professora, mas realmente foi a melhor porta para mim. Aí a construção de carreira. Eu quis falar também um pouquinho, eu não comecei em mostras, tá, gente? Tem gente que já começa pela mostra, porque hoje está muito mais acessível a mostra, né? Eu acho que os professores de vocês vão até confirmar isso. Na época, quando eu me formei, para eu fazer uma Campinas Decor, eu tinha que ter um currículo. Eu tinha que mandar uma apresentação para eles olharem e ver se, deixa eu ver se ela está no padrão do que eu quero fazer. Então, era muito difícil. E você também não tinha eram uns 2, né, ambientes que era para jovens talentos, não eram muitos, né? Então, se você era recém-formado, ou era aquilo ou não era nada. Você não tinha essa oportunidade. Aí depois teve outras mostras, que foi a Sustentável, que eu fiz as 3, foi muito legal, gostei muito. Era outro estilo, mas me fez crescer bastante. Você fez também, né, Gu, a Sustentável? Não? Você fez, Ana? Porque era outra... Depois, até se vocês quiserem que eu conte melhor essa história, eu até conto, porque é yin e yang, totalmente. E eu fiz uma amostra que foi Itu Casa Decor. Foi uma experiência única, literalmente, eu só fiz uma vez. Mas é porque, gente, a gente tá, tudo bem, Campinas é interior, mas quando você vai trabalhar numa interior do interior, assim... É uma panela, é uma high society, é uma coisa, juro, não, é fora de sério. A gente não imagina que tem isso. Eu sou campineira, tá? Mas eu sempre disse assim, tem as panelas campinoides de Campinas, que a gente sabe que tem mesmo, mas o pessoal mais antigo, tudo. Mas não é nada perto de Itu, sabe? Então eu tive 0 retorno. Eu ficava direto lá, era uma coisa assim de louco, mas eu tive 0 retorno. Mas tive o portfólio, tive a experiência. Gente, a experiência não tem preço. Aí você fala, não valeu? Valeu, lógico que valeu. Para eu ter essa experiência, eu tinha que ter passado por isso, e muita gente não teve essa experiência. Então, assim, foi do caramba, sabe? Gostei demais, fiz quadrilha na época. Aí tem as revistas, a vitrine assinada. Então, vitrine assinada. Eu já fiz algumas. A vitrine assinada, eu acho o máximo. Por quê? É a mesma coisa de ter recebido o convite do Fábio. A constatação de que você está fazendo a sua lição direito, né? A sua lição de casa correta, que você fala, poxa, gente, diante de tanta gente no mercado, eu vou ser convidada para fazer vitrine dessa loja, frequentada por tanta gente, por tantos profissionais renomados. Que legal, o que será que ela viu, né? Então, isso é muito interessante. E o que para você ser convidada, né? O que você tem que fazer? Trabalhar direitinho. Né? O que seria trabalhar direitinho? Eu tenho muita amizade com bastante lojas, depois eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso de fornecedor, mas eles te passam muito feedback. Então, é bem interessante. Depois eu vou falar mais sobre os fornecedores. Aí tem as revistas, quando eu comecei, quando eu estava sentada aqui mesmo fazendo aula, eu achava que revista a gente também era convidado. Eu não achava que custava, gente, que a gente tinha que pagar. Aí, quando eu vi o primeiro orçamento eu falei, nossa senhora, acho que eu não quero não, nem é tão legal assim sair na revista. Pensei, falei... Mas, no final das contas, você acaba fazendo, porque é meio que um mal necessário. E você precisa consagrar a sua imagem. É que nem eu falo, eu não quero ser famosa nem nada, não é meu intuito, mas eu também não quero ser a Zé, né, da esquina. Eu quero que quando, minimamente, as pessoas
ouçam, ou dê um Google, ou pergunte de mim, que as pessoas tenham boas referências ao meu respeito, ao meu profissionalismo. Essa era a minha preocupação, sempre foi. Ser bem indicada, bem relacionada, que as pessoas falassem com carinho de mim. Então, a revista, você não precisa fazer sempre, mas eventualmente eu acho que é importante também. Mesmo a gente tendo a rede social hoje, né? Tem gente que sabe explorar isso muito bem. Mas eu acho interessante uma maneira de prestigiar também. Aí aqui, relacionamento com fornecedores, /loja. Tem mão de obra e loja. Isso é importantíssimo, gente. Ninguém começa sozinho. Ninguém começa sozinho. Então, se você vai fazer lá, tudo bem, né? Vou fazer da sogra o projeto. Então, aí você vai lá fazer, você vai pegar sua sogra e vai andar em tudo quanto é loja, gente. Vai andar, vai apresentar, essa é minha cliente, ela é minha sogra, mas estou fazendo. Ai, como que você chama? Ai, você que vai me atender agora? Pega o contato da pessoa, trate a pessoa com respeito, com humildade, porque ela tem muito para oferecer para você. Não é porque ela é uma consultora. Hoje, a maioria das consultoras são designers, inclusive, né? E aí você, né, às vezes, um designer, um arquiteto, eu digo isso porque eu ouço o feedback delas, aí a pessoa vai lá achando que é, né, o dono do mundo, e se você vai com essa prepotência, você fecha as portas, porque, gente, no final das contas, a gente precisa deles. E precisa não é pouco, é precisa muito. Agora, final de ano, quem que não precisa de uma bendita para lutar por você, para entregar o sofá do seu cliente antes do Natal? Aí, se você não tem esse relacionamento, se você não tem essa troca com o seu consultor, ele nem vai te responder, vai falar, não tem 60 dias úteis. 60 dias úteis, Mariana, não consigo. E assim, aí você vai fazer o quê? Aí, de repente, você vai pedir pelo amor de Deus? Não, então, cria esse relacionamento. Quem me atende na Artes, me atende há 17 anos. A iluminação, eu só troquei porque a loja fechou. Aí eu tive que trocar de loja. Então, assim, mas veja uma pessoa que tem o seu perfil, que entenda seu projeto, entenda a sua linguagem. Pergunte, está com dúvida? Pergunte. Eles têm muito para oferecer de informação técnica. E você também se mostrando interessada, quando tiver uma palestra, um treinamento da loja, você vai ser colocada. Eles vão lembrar de você. Nossa, você sabe que a Mari, ela comentou que ela estava interessada nesse tipo de trilho. Fulana, eles vão vir aqui? Vai ter visita na fábrica? A Mari não pode ir? Porque eu acho que ela está com um projeto. Você vai ser lembrada, gente. Agora, se você não tiver esse bom relacionamento, você vai lá para o final da fila. E aí esquece. Todo esse plus a mais você não vai ter. E mão de obra, mesma coisa. É o que eu falei na minha primeira obra. Eu aprendi demais com o meu pedreiro. Coitado, ele mal sabia falar. Era muito, assim, simples de tudo, cearense, veio batalhador, nossa, esse trabalhava, viu? Mas, às vezes ele não sabia falar, às vezes eu falava para ele, não, mas como que eu faço aqui? Não, Mariana, isso aqui não vai dar certo. Se fizer assim, não vai dar certo. Tá, mas por quê? Me explica. Aí ele explica. Gente, a gente aprende demais. A gente acha que sai pronto. Não sai. É coisa, assim, muito diferente. E fica lá empoleiradinho, sabe? Mas não fica assim. Tá torto. Aqui, ó, faltou rejunte. Meu, o cara vai... Ele não vem no dia seguinte. Não vem no dia seguinte. Fala, nossa, que legal. Ai, nossa... Ai, será que é minha vista? Parece que está torto. Parece que está torto. Não é possível. Eu falava assim para o Francisco, né? Quando eu não gostava de alguma coisa. Ai, Francisco, parece que não está no seu padrão isso daqui. Quem que fez? Não foi você, né? Aí ele ficava com vergonha. Ele, não foi, Mari. Eu vou arrumar isso daqui, fica tranquila. Eu falei, então tá bom. Então, assim, gente, é jogo de cintura. Jogo de cintura. A gente tem que, saber levar. Eu fui no casamento desse homem. Ele já separou, já está com outra, mas eu fui no casamento dele, fui no casamento do filho do eletricista, vira família. A gente está ali todo dia com ele. Então, assim, eles me respeitam, acho que justamente, não, peraí, o entulho aqui, vou carregar. Não, Maria, pode deixar que eu carrego, mas eu vou. Eu sei rejuntar. Eu sei preparar argamassa. Outro dia, eu fui numa obra no Spot Galeria,
Na verdade, eu fui no Galeria com meu marido e eles estavam fazendo a instalação, o pessoal da marmoraria. Eu falei, nossa, Gabriel, você se importa de dar uma passadinha comigo lá na obra? Ele, não, vamos lá. Aí eu fui, né? Que ele gosta também, né? De ver fuxicar, né? Aí cheguei lá e eu... Ele, o que foi? Pisaram no filete. Olha aqui, tá torto. Ele... Nossa, mas e agora? Não, ai, pera um pouquinho. Aí eu fui lá, cara, tinha a colher de pedreiro, ranquei, raspei. Ele, mas o que você está fazendo? Falei, Gabriel, se eu deixar assim, amanhã quebra. Não vou salvar. Tá fresco, eu preciso arrumar isso agora. Aí catei, larga a massa, nível, pronto. Ele ficou assim, não, ele ficou. Gente, ele conta essa história, que ele fala assim, gente, mas eu fiquei conformado. Eu falei, mas senão, quem que ia pagar isso? Porque quem que pisou? Eu não sei quem pisou, ninguém tem dono, gente. Erro não tem dono. Aí, na hora do vamos ver... Então, se eu podia resolver naquele momento, eu resolvi. Mas isso, gente, faz eles me respeitarem, sabe? Porque eles veem, às vezes, de verdade, não acho que vocês têm que fazer isso é da pessoa, isso é de mim mesmo. Faltou um negocinho de rejunte. Aí a cliente vai lá e fala assim, ai, Mariana, ó, tudo tá perfeito, mas olha, faltou aqui, ó, rejunte. Você não pede pro fulano vir? Pô, tá 6,10, 6,15 a gasolina, né, gente? Você vai mandar o cara vir lá por 10 centímetros de rejunte? Aí eu falo, não, pode deixar. Peço sim, ele vem aqui depois, mais tarde. Ela vai embora, eu vou lá, passo, pronto, resolvido. Gente, pra quê? Você vai fazer isso? Mas lógico, né, gente? A gente tem que mostrar que você fez, né? Aí você mostra, ó, Francisco, economizei aqui pra você, hein? Era pra você ter vindo aqui arrumar 10 centímetros de rejunte, ó, arrumei pra você. Porque isso já fica com crédito. Porque o dia que você precisar, numa Campinas Decor, o cara... Gente, olha, é normal pagar, tá, para fazer as coisas. Mas assim, você vai criando um relacionamento. A última Campinas Decor que eu fiz, eu não paguei R$1 de mão de obra. Não paguei R$1. Mas também o tanto que eu paguei de ambiente. Mas é assim, entendeu? É uma coisa ou outra. Então, relacionamento precisa ter. E isso vai fazer com que seu cliente te admire. Porque o cara vê você fazendo as coisas, gente. Não tem como. Por mais que você queira esconder, ele fala, nossa, olha o jeito que ela trata, olha que legal, olha como o pessoal gosta dela. Então, é importante, é um círculo, assim, né? Que você vai levando e aquilo vai fazendo parte de você. Do começo, você vai... né, dar murro em ponta de faca, é normal, é mais difícil, mas no final vai ficar fluido. E você saber que você pode contar com alguém, não tem preço, gente. Aí, o que eu ia falar com relação à carreira também, né? Eu acho que a gente precisa, é uma dica, né, uma ajudinha, ter uma meta na vida. Isso para tudo, né, não é design. Meta e objetivo. Qual é a sua meta? Vou contar para vocês qual que era a minha meta quando eu fiz arquiteto. Era ser muito famosa. Nossa, você viu como mudou, né? Quando eu cheguei, falei que eu não queria ser famosa. Eu queria ser famosa, eu queria ter um escritório grande, chique, cheio de funcionário. Nossa, eu achava o máximo. Eu falei, tenho certeza, vai ser muito legal, a gente vai atender uma galera lá. E eu e a Adri, na época, né, a gente foi em busca disso, trabalhando, só que a Adri também ela é dentista. E um dos motivos pelo qual a gente acabou se separando depois, porque ela voltou, gente, ela voltou dos Estados Unidos, a gente voltou à sociedade, e aí não deu certo, porque ela estava num time diferente, ela ficou 3 anos fora, e aí eu cheguei, eu já estava com outra bagagem, e aí eu tenho que ensinar ela para ganhar a mesma coisa, não dava, e eu falei bem assim, porque eu sou assim, papo reto. Dri, não dá. Meu, a gente vai ganhar igual? Você foi lá, tirou férias de 3 anos, você voltou aqui, você é dentista ainda, meu. Você quer trabalhar de dentista, eu vou ficar 100% de design. Deu um BO na obra, o cara não vai ligar para você porque você não vai resolver, vai ligar para mim, e aí eu vou ganhar o mesmo que você? Não vou. Né? Então, vamos parar por aqui. Então, você vê, por isso que a gente é amiga, porque eu resolvi ali. Ela entendeu e vida que segue. Continua sendo dentista design, ela. E a gente espera aí. Então, assim, você tem que ver onde você quer chegar e como que você vai fazer para chegar. Porque esse foi o meu problema. Eu tinha uma meta, um objetivo e eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia chegar nesse lugar aí do escritório super grande,
famosa. Por isso que eu acho legal esse bate-papo, que aí você vai começar a criar essas metas, essas estratégias. Já começa a conversar, ai, olha, aquela pessoa ali trabalha meio parecido comigo, vou ver se eu consigo fazer escritório com ela, não sei o quê. E cria uma estratégia, às vezes dá certo, gente. Mas aí, no final das contas, olha lá, ó, tudo bem mudar seu objetivo no meio desse processo? Tudo bem, eu mudei. O que me fez mudar? O que me fez mudar? Autoconhecimento. Eu entendi que eu não sou da quantidade, eu sou da qualidade. Imagina, gente, uma pessoa que vai lá tirar o filete de piso, vai fazer isso em 10 obras? Não vai, não vai. E eu ia deixar torto em 10 obras? Não ia. Então, não conversa, sabe? Então, eu comecei a parar de sofrer com isso. E eu entendi que eu sou boa em atender uma cliente, em ouvir a cliente, ser psicóloga da cliente, e atender o filho da cliente, o escritório da cliente, fazer as coisas, tudo para aquela cliente. Então, eu invisto no tempo de relacionamento com esse meu cliente. Eu invisto no meu tempo de relacionamento com a loja. Eu invisto no meu tempo de relacionamento com a mão de obra. Mas eu não invisto tempo em funcionário. Porque demanda gestão de pessoas, não é fácil. Isso daí a pessoa, ou ela tem uma aptidão, ou ela precisa ter pessoas junto para conseguir fazer bem feito. Senão não fica bom, não fica bom. Então eu entendi, parei de sofrer. Aí hoje eu atendo, nossa, eu me sinto assim, sabe, tipo, uma coisa meio exclusiva, né? Então eu falo assim, é isso, gente, vamos lá, vamos tomar café, cliente. Vamos tomar café, dou presente, eu ganho presente, isso me faz feliz, isso me transborda. Dou presente para a vendedora que me atende. Chega no Natal agora, ó, sai dando presentinho para todo mundo. E isso me faz feliz. Né? E agora você imagina, você tem um grande escritório. Gente, chega uma hora, desculpa, a gente vê, é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente abre o Instagram, a gente vê um monte de projeto igual. Não idêntico, mas assim, mesma referência. E eu não gosto. Então, assim, eu quero que e como eu trabalho assim com uma rede de pessoas muito próximas, às vezes eu estou atendendo uma pessoa que é prima da outra. Putz, tá super legal essa mesa orgânica, né? Vamos colocar nos 2 projetos? Não, porque a outra vai jantar na casa daquela. Mas essa também quer a mesa orgânica. O que eu vou fazer? Então, são outros desafios que eu encontro, sabe? E eu acho o máximo, acho muito legal. E dá certo, no final dá certo. Bom, vamos para o próximo. Isso aqui é uma reflexão, né, que eu queria colocar um pouquinho do presente. Descobri há pouco tempo, né, que eu falava, achava tão bonito ontem, hoje o futuro. Ontem eu estava aqui estudando, né? Hoje eu estou aqui. E amanhã, o que eu quero? Quero me aposentar. Mas eu falo, a gente está vivendo uma coisa muito louca, né? Depois da pandemia, eu achei que ia melhorar, eu achei que tudo piorou. As pessoas melhorou só para o psiquiatra, porque aí, nossa, é uma loucura, indústria farmacêutica, tá tudo maravilhoso. E aí eu vi uma pessoa falando, que eu não sei quem foi, gente, que hoje é o presente. É o nosso presente, literalmente, né? Hoje, a gente está aqui, isso aqui é muito bom. E ontem é a nostalgia, que foi quando o Fábio me levou para ver aqui a Arquitec, aí eu vi aquela cadeirinha com aquela régua, aí eu olhei, assim, me deu um negócio, eu falei, nossa, que nostálgico. Então, e aí você faz, só que você está aqui assim, né, que nem eu ainda falei para o Gabriel antes de vir, nossa, estou ansiosa com a palestra, eu não comprei Ansiodoron. Eu falei, nossa, eu precisava comprar. Ele, então, mas você já comprou? Me fala que eu passo lá. Então, assim, eu já estou sofrendo de amanhã. Eu nem estou vivendo agora, que nem vai ter a festa hoje à noite, já estou pensando na festa. E é uma coisa horrorosa isso que a gente vive, né? Esse negócio de passado, de hoje, e a gente não entende direito isso, né? O que eu faço para melhorar isso? Então, todo mundo sempre fala, mas ninguém faz. Todo mundo fala, vive o hoje, vive o hoje, vive o hoje. Aí, no final, eu falo, vive o hoje, mas estou pensando amanhã, semana que vem, Black Friday, tem orçamento que eu preciso entregar, não fiz. Então, é complicado isso, gente. Então, eu acho que a gente precisa refletir hoje onde você está e como você quer chegar amanhã sem passar por isso. Sem passar pelo psiquiatra e ter que ficar dependente de um remédio, sabe? Por isso que a gente precisa fazer planejamento.
obra, né? Eu tenho uma obra que eu vou começar agora em janeiro e era para a gente ter começado em setembro. E aí eu fui postergando, assim, postergando. Aí eu falei, será que eu estou procrastinando? Eu falei, não, estou fazendo planejamento. Por quê? E eu falo isso para o cliente, isso aí é um ótimo argumento, gente. Se a pessoa fala assim, mas eu quero começar logo a obra, porque é isso que eles querem, mas na hora que começa a obra, gente, é um inferno na vida da gente. Mas é um inferno, por quê? Porque se você não fez tudo certinho no planejamento, você vai infartar. Não tem jeito. Então eu viro para ele e falo assim, olha... Porque a gente, design é raro, não é impossível, né? Mas assim, o grosso, a maior quantidade de projeto, a pessoa está morando, a pessoa está repaginando, a pessoa ela não quer sair de casa e ela está ali com você. E ela sabe que hora você chega da obra, a hora que você sai, a hora que chega o material, se você conferiu, se não conferiu. É um saco isso. Então, aí o que você faz? Olha, vamos fazer o seguinte, já que isso aí não tem como fugir, tá? Não tem mágica. Então, você vai fazer assim, já que eu vou passar por isso, eu quero passar o menos tempo possível disso. Então, você vai falar para a cliente e vai falar assim, vamos investir tempo no planejamento. Porque a hora que a gente for executar, vai ser muito mais rápido. Então pensa, não vamos comprar tudo, não, tem loja que guarda, vamos pegar o revestimento, tem loja tal, guarda por 180 dias, fica tranquila, porque aí na hora que você estiver lá, comprei isso, louças e metais, cheque, pisos, cheque, vidraçaria está contratada, cheque, tá tudo ali, gente, aí você vai ligar, você está com a data de todo mundo, quem vai entregar, quem vai entrar quando. Aí você já vai apresentar isso para ele. Ó, tá vendo? A gente já comprou tudo isso, a gente já tem essas datas, então a gente vai começar o quebra esse dia, e aí você já consegue minimizar problemas. Porque não acaba o problema, você minimiza o problema. Mas você fala isso para o cliente, porque combinado não é caro. Então, você vai falar, olha, gente, vai ser desse jeito, vamos esperar que tudo dê certo, mas vai dar, né? Porque a gente já está com essa energia boa que vai dar certo. Então, vai dar certo, vamos lá. E aí, começa diferente, gente, a obra. Nunca prometa a gente. Nosso trabalho, para ser bom, a gente depende de muita gente. É muita gente, né? A gente é muita gente. Então, não prometa nada. Você sempre vai falar assim, olha, a loja, o prazo deles é esse. Eu sempre falo assim, mas eu não confio, tá? Vamos supor que dá certo, mas coloca aí uns 5 dias a mais, uns 10 dias a mais. Já fala isso para o cliente, porque a hora que antecipar, surpreende, ele fica feliz. E você fazendo esse planejamento, você já consegue dar uma cobradinha para te pagar um pouquinho antes também, né? Porque já comprou, você já foi lá, trabalhou. Então, isso é bom, gente. Investe em planejamento, menos tempo de obra. Até porque, pelo menos o meu Francisco, o meu pedreiro, é aquele lá que ele chegar. Se ele chegar e não tiver o que fazer, ele vai para outra obra, nunca mais ele volta. Então, você já tem que agarrar, ó. Tem que colocar assim, você está aqui, você agora, você agora. Então, vamos. É uma orquestra o negócio, assim, sabe? Então, tem que ficar esperto. Aí o que faz bem, né? Que eu acho que eu falei o que faz bem, mas é que é importante, que a gente não pode esquecer. Está sempre atualizado. Tudo que tiver, gente. Agora não tanto, mas antes, tem palestra da Souvenir, bora palestra da Souvenir. Tem palestra da Colorado, tem não sei o quê. Eu via tudo. Por quê? Para você acha que vai falar, todas as terças-feiras do escritório, da 1 às 2 da tarde, eu vou estudar para me atualizar. Não acontece. Impossível. Se você esperar um dia na sua agenda para se atualizar, esse dia nunca vai ter. Então, te convidou, tem palestra, tem não sei o quê, vai, porque aí você se obriga. Você faz um relacionamento, mas você se obriga a prestar atenção, a se atualizar, pegar uma amostrinha diferente e tal. Então, isso é legal, tá sempre atualizada. Respeito, aquilo que eu falei, né, gente? Eu acho que não é uma coisa que é óbvia, mas não é tanto assim, né? Porque eu já fui muito desrespeitada por aí afora e já cheguei a desrespeitar no sentido assim, fui muito grosseira
E depois eu tive que voltar atrás, eu voltei atrás, mas assim, é muito ruim isso, né? Então a gente tem que tentar sempre manter o respeito, porque as coisas acontecem, é flor da pele, é cliente toda hora, é o prestador de serviço, e na hora da responsabilidade, ninguém tem responsabilidade, o negócio tá errado, que nem o filetinho, se eu não tivesse arrumado, ia chegar no dia seguinte, eu já sei. Quem que pisou? Não sei, não foi eu. Eu saí daqui, Mariana, 5 horas da tarde, estava certo. Aí eu ia falar para cliente, né? Porque quem que vai depois das 5? A cliente, né? Se eu falasse para cliente, ela fala assim, eu não vi, não reparei que foi. Não foi ela também. Não vai ser. Então é importante isso, gente. Tem que ter respeito e estar sempre antenado ali. Equilíbrio. Isso aqui eu coloquei, gente, porque eu acho legal. A não ser que você seja muito brilhante, muito. Ai, gente, difícil não falar palavrão, né? Mas assim, a não ser que você seja assim, o cara, né? Assim, que tem um estilo super, que a pessoa vai te procurar por conta daquilo. Você tem que ter o equilíbrio entre o seu estilo e o estilo do cliente. Isso é outra coisa que eu acho muito importante, a gente investir tempo. É num briefing, é nesse bate-papo, é nesse entendimento com o cliente. Mesmo que quando você faz o briefing, é tão legal isso, porque ele fala uma coisa e isso muda. Né? Aí você fala assim, mas você falou isso. Aí ele olha. Mas é porque eu acho que eu não entendi direito quando você me perguntou. É sempre assim. Então, assim, é importante. Conversa, entenda o estilo dele, a necessidade, isso é muito importante. Se você pegar os meus projetos, nenhum é igual ao outro. E nenhum, talvez, não nenhum, a maioria não é do jeito que eu gostaria, porque não é minha casa. É a casa da pessoa. Então, isso você precisa entender. Eu já cheguei em muita casa de cliente falando mal de arquiteto e de designer. E isso é desconfortável. Porque você quer defender o cara, mas ao mesmo tempo você não sabe se defende, se não defende, aí você fica ouvindo, você faz aquela cara de Mona Lisa, assim, né? Porque você não sabe nem falar. Mas você, conforme vai passando o tempo, você entende onde foi o erro. Você entende, mas você não quer falar, porque é seu colega de profissão, às vezes até amigo, porque a gente conhece tanta gente, você fala, nossa, foi fulano, que dó. Mas é isso, então você precisa conversar, você precisa entender da necessidade, você precisa saber ouvir, você precisa ter bons fornecedores, você sozinho não é ninguém, gente, não é ninguém. E tomada de decisão é aquilo que eu comentei, bem simplório, né, do rodapé. Qualquer decisão que você for tomar junto ao seu cliente, é lógico que quando você for especificar ou for falar com um fornecedor, você já vai ter certeza disso. Você já tirou suas dúvidas, você já fez N testes. Então, a hora que você vai falar assim, eu quero esse pé preto. Aí vem lá, né? Porque tem, viu, gente? Consultor que fala assim, na frente do cliente. Mas não sei, com essa lâmina aqui, um dourado ia ficar melhor. Mas quem fez briefing, perdeu um tempão, sabe que o cara não gosta do dourado, que é preto, é você, né? Aí às vezes tem vontade de falar assim, é preto. Né? Então, assim, é importante você tomar as decisões e não titubear. Você der uma... Será que dourado... Pronto, aí o cliente já vai olhar assim, será que o dourado ia ficar melhor então? Pô, gente, você passou 2 horas fazendo briefing com o cara, conversando. Você acha que ali, na hora que é preto e dourado, você tem que falar, é preto, vai ser preto. Por quê? Porque você tem um monte de outro elemento que aquilo encaixa. Você está no estilo industrial, você não está no estilo do clássico, entendeu? Então, é importante que você tenha firmeza. Não deixa ninguém te tirar do rumo, porque se você sair do rumo é porque você não está certo do seu trabalho, do seu projeto. Você não está confiante. Fique confiante. Apresente na hora que você... E eu sou muito assim também, a hora que eu apresento, aí eu falo, fica tranquilo, você não precisa me falar agora... delibera com o maridão, com a família, faz de conta que você está... eu vou mandar para você umas imagens, faça um videozinho. Se imagina lá no final de semana. Porque se você fizer a reunião de alteração, anotar, e aí você fala assim, deu um tempinho no sábado, vou fazer essa alteração. Na segunda, você vai receber assim, Mari, pensei melhor, eu acho que vou fazer diferente. Aí você fala, não acredito, eu podia ter feito um happy hour no sábado, fiquei aqui... E acontece, mais do que vocês imaginam. Então, é importante, gente, tenha
certeza nas tomadas de decisões. E tem uma rede de apoio. Rede de apoio, gente, ó, que nem a minha professora de iluminação daqui foi a Ana Maria. Gente, eu tenho dúvida até hoje. Aí, Ana, a gente vai almoçar. Ai, gente, a gente tá com um projetinho aqui, ó. Tô assim, o que vocês acham que dava para fazer aqui? Compartilhe, informação é para ser compartilhada. Ninguém é concorrente de ninguém. Todo mundo tem o seu espaço, tem cliente aberto. Olha o tanto de prédio que está saindo nesse Cambuí, nesse Nova Campinas. Imagina, se cada um pegar meia dúzia aqui, não dá conta. Não dá conta. Então, assim, não tenha medo. A felicidade de um colega seu que trabalhou, que estudou com você, enche de prazer, sabe? É uma delícia. A gente se compartilha a todo momento. Gente, estou precisando de um vidraceiro, estou precisando disso. Informação boa é informação compartilhada, gente. Então, tenha rede de apoio, mantenha as pessoas por perto, os professores, os colegas e eu. Tá? Então, se precisarem de qualquer coisa, dúvida, estou precisando disso, como que eu faço? Olha, tal loja, tem alguém que você acha que consegue me atender lá? Quem que eu posso procurar? Eu sei até perfil de vendedor, do jeito que cada um é. Então, assim, pode pedir, pode mandar. Eu não coloquei meu WhatsApp que é ótimo. Mas eu passo para vocês. Ou o Gu passa, a Ana passa. Então, fiquem à vontade para me pedir ajuda a todo momento. Se tiver dúvidas, né, Silvio Santos? Mas obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela oportunidade. Alguém tem uma dúvida, quer perguntar? Vamos lá. Tem 2 microfones para falar, que eu seguro para você. Tudo bem? Primeiro que eu sei que você não quer funcionária, mas eu queria ser sua funcionária, ia trabalhar com você, te achei o máximo. Ou se quiser ser nossa professora, quem sabe, né? Fazer parte do time. Você teve algum case assim de não sucesso, assim, ou alguma coisa que te deu, tipo, te frustrou na sua carreira, assim? Não sei, porque não é fácil, né? Mas assim, se tem alguma... Peraí. A verdade nua e crua, vai. Olha, você sabe que na hora que você fala de case não sucesso, assim, eu penso só nos BOs, tá? Mas assim, é importante, por isso que eu falo, que quando eu percebi que eu não sou da quantidade, sim da qualidade, foi justamente, porque, sabe quando você começa... Ai, gente, pergunta que sensação que tem é quando você começa a chegar a mensagem no WhatsApp e você começa a falar, não quero abrir. E começa a dar aquela coisa horrorosa. Então, porque você não dá conta. Você já sabe que você está devendo retorno. Eu não gosto de dever retorno. Né? Eu trabalhei em banco, que é papum. Então, eu não gostava disso. Então, mas eu confesso que casos ruins me fizeram entender, fizeram parte desse processo de eu entender que realmente eu sou do calma aí, vamos fazer uma coisa de cada vez. Porque eu já sabia que eu não ia ser rica, não era meu objetivo, eu não tenho filhos, não tenho herdeiro, então pra quê? Eu só quero ser feliz. E foi onde eu comecei a focar nisso. Mas, ó, não é uma coisa que não foi de sucesso, porque justamente eu terminei, eu tive problema, mas eu arrumei. Porque isso é uma coisa importante a gente falar para cliente. Obra é sinônimo de problema. O que diferencia é a maneira que você vai solucionar esse problema. Então, o meu chefe da seguradora uma vez falou uma coisa para mim, eu tinha 19 anos, eu não me esqueço disso. Que eu fiz uma cagada com o endosso e eu falei, meu Deus do céu, e agora? E esse valor, o que eu vou fazer? Aí ele virou para mim e falou assim, Mariana, calma, na vida tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então, quando o BO é muito grande, que eu vou contar um aqui que você vai ver que é imenso, eu pensei nisso na hora. Nossa, ninguém morreu, né? Graças a Deus, então tá bom, né? Mas eu tava tomando cuidado para eu não morrer, porque o negócio foi BO. Só, assim, resumidamente, né? Porque senão, eu tive uma obra comercial, que eu tive um vazamento por falta de cola no cano do meu pedreiro, que vazou 8 andares. Mas assim, não foi assim um vazamentinho de parede. E assim, é vizinho do Gu. É o vizinho do Gu, porque eu acabei me especializando em consultório odontológico, né? A maior parte dos meus clientes são dentistas. Porque é todo um porém. Então isso é legal também, essa questão de se especializar em alguma coisa, sabe?
Mas, gente, foi assim, é um BO que você não tá entendendo. Um BO de você chegar assim, ó, tipo 5h30 da manhã, aquela ligação contínua. E aí eu atendi, a secretária falou assim, Mariana, tá tudo molhado aqui e já tá chegando no 8 andares para baixo. E eu falei, meu Deus, mas você fechou o registro? Ai, que eu não sei o que, eu não sei o que fazer, não sei o que. Ai, por fim, bem, aí eu já falei, eu moro em Valinhos, e a obra, imagina, ela sabe onde você tem. É perto ali na Norte Sul, né? E o meu irmão que trabalha comigo mora no Mansão Santo Antônio, ele estava mais perto. Eu falei, Felipe, pelo amor de Deus, você corre lá, vamos ver quem chega primeiro. Na hora que eu cheguei, gente, assim, o vizinho de baixo, por que acontece? Era piso elevado. Então, aquele piso elevado, ali era uma bolsa de água. Então, não adiantava eu fechar o registro apenas, eu tinha que esperar esgotar litros e litros, e eu lá com o rodo. Eu rodo. E ninguém ajuda nessa hora, ninguém. Faxineira do prédio, o gerente lá, querido amigo do Gu, nem olhou, nem fiz de louco, de sonso. E uma loucura, caiu gesso, computador, assim, cada andar foi um prejuízo diferente. Então, gente, é aquela coisa. Mas eu não soube de nada disso. Hã? Eu não soube, você me contou agora há pouco Contei, e mas eu não assim, sabia se não de nada bastasse, disso. Aí eu fiquei com... Então não teve fofoca, pelo menos. Eu não sei nem, eu fiquei com... Deu um nome isso, mas eu não sei. Que toda vez que eu vejo o nome dessa cliente, o negócio me dá assim... E ela é querida, porque eu resolvi o problema. Eu resolvi. Tinha que resolver, né? Fui lá, conversando um com um. Ai, se desculpa, aconteceu, não sei o que. Nem falar, ai, cagada, que não colou o cara. Ai, aconteceu. E fui lá, né, gente? Você vira tudo na hora. Aí eu chamei o pedreiro. Bom, a solução não vou contar, porque o negócio foi feio. Mas no final resolveu. Passou 1 ano e pouco. Recebi a ligação de novo. Aconteceu de novo. Se não bastasse. Só que aí não pegou 8 andares, pegou 3. Mas, gente, você não tá entendendo. É um negócio... Ai, fez barulho. É um negócio, mas fora da realidade. Então, assim, se você me perguntar como que isso poderia ser evitado? Só se eu ficasse assim, né, nele. Ó, aqui você esqueceu de colar. Não tem como. E eu falo pra eles, eu faço acompanhamento, eu sou a profissional que estou fazendo especificação aqui do projeto, eu não sou só babá. Então, meu filho, a hora que você faz... Por isso estou falando, faça sociedade com advogado, é ótimo, gente. Porque aí você coloca lá na cláusula, faz o prestador de serviço, por mais que não valha nada, não sei, eu sou bem leiga na parte legal, sabe? Mas faz eles assinarem, para eles prestarem mais atenção, sabe? E assim, que dó, um coitado, porque ele estava comigo há 1000 anos e eu sei que não foi de propósito. E como lidar com isso, né? É difícil, gente, não é fácil. Não ficou só comigo, a gente dividiu. Eu fiz ele pagar. Com prejuízo. Ele não pagou tudo, né? Porque não tinha como. Não, tem que fazer. Eu emprestei para ele e fiz ele pagar. Por quê? Porque eu mostrei para ele que a responsabilidade é dele, que ele não pode fazer de conta, porque ele estava com a cabeça, tinha acabado de separar, estava com uma menininha novinha. Ai, gente. Aí eu falo que a gente é psicólogo de todo mundo, sabe? E eu falei, olha, eu não quero saber, Francisco, você está comigo há muitos anos, mas isso daqui é o seu. Você tem que se responsabilizar. Você cobra o que quer, não cobra barato, é para você ter uma reserva. Então você dá os seus pulos. E ele deu. Ele deu. Então dividiram os custos disso daí? Não foi 50-50, foi... Eu entrei com bem menos, eu fiz ele pagar mais. Eu só paguei no final, porque tava faltando... Precisava resolver, aí aquilo, gente... Aí o meu marido também é daqueles assim, né? Saúde ou dinheiro? Paga logo essa bosta. Ter razão, Desculpa. né? Ele fala, paga logo esse negócio, sabe? Volta a dormir. Ele é bem assim. E aí ele falou, dinheiro a gente trabalha. Então, assim, tem coisas que é o tal da rede de apoio, né, gente? É em casa, não importa quem. Você precisa ter uma pessoa que te coloque no eixo de novo. Porque nessa hora, gente, eu não tava... Vocês imaginam, né? Eu não tava normal. Eu tava quase pulando. Mas peraí, que andar que estamos aqui? Ai, Calma aí, que o Silvio Santos só numa vez. Pode falar.
Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Sobre esse trabalho que você teve, esse perrengue, vamos dizer, esse perrengue chique, foi um aprendizado para os contratos de pós-entrega? Porque também tem uma questão... Totalmente. Tem uma questão sobre não só o contrato da obra, mas a pós-obra, né? Totalmente. Eu falo que é um aprendizado, assim, inúmero, assim, de várias coisas. Foi nesse momento que eu comecei a pensar, porque eu era aquela pessoa que eu tinha uma equipe. Tinha o pedreiro, tinha o gesseiro, tinha o eletricista, então eu era o maestro ali, certo? E aí eu comecei a pensar, poxa, talvez eu precise compartilhar essa responsabilidade com o empreiteiro, com o engenheiro e colocar ele ali, né? Porque tem coisas, gente, que a gente faz, porque querendo ou não, a gente cria, a gente pode fazer muitas das coisas, mas vem com responsabilidade. E aí, se você não tiver uma reserva, um caixa, ou um seguro, porque a gente está falando sobre isso com ele. Eu vou fazer uma obra agora em janeiro e a gente vai fazer seguro. Só que o seguro, você viu, eu trabalhei com seguro, né, gente? É complicado. Porque parece que é tudo muito simples e vai... mas também não cobre. Isso é risco excluído. É isso que eles falam. E sabe o que é? E se a pessoa não tiver CNPJ, a empresa não cobre. Sumiu a... Profissional liberal, assim, não cobre. Não cobre. Fui atrás de tudo, gente, você não tem noção. Tem que ter o CNPJ, então. Tem que ter uma empresa, tem que ter engenheiro. Tem que ter responsabilidade técnica assinada. Tem que ter, isso tinha, né? Mas é duro, gente. Mas mesmo assim tem a corresponsabilidade que tem a parte. Então, mas por que tem que ter, né, para fazer o seguro? Porque na hora que tiver o sinistro, dependendo do tamanho, ele vai jogar no do engenheiro. O seguro, gente, seguro não é Papai Noel. Ele vai fazer de tudo, ele só vai pagar na última instância. E seguro de obra é um assim. valor que não é caro. Então, assim, é um valor que é muito baratinho. Então, assim, você fala, Então, eu, por exemplo, eu tenho, faço parte de toda a gestão do condomínio lá também, e eles falaram, outros casos, nem citaram o seu caso, foi de outro condomínio na época, e eles queriam obrigar que todos os condôminos do prédio tivessem seguro mesmo do imóvel, né? Da sala, né? Que eu acho que deveria ter. Eu acabei fazendo o meu, mas até o risco de filtração, de fogo, de raio, que o disco voador que tiver vai ter lá. Então, assim, coloquei um monte de cláusula, uma nota por ano que eu pago, mas pelo menos, bom, eu tenho medo também, porque meu escritório tem acabamento, né? Tem um custo considerável, de baixo, sei lá, o que tem, então... Exatamente. E a gente está no 13º andar, né? Só que perante a gente está no nível de terra e de trás, tem mais 3 para baixo, então só no 16º a gente estaria. Né? Então, assim, é muito... Pensa bem, e ele vai vazando, a água, ela vai. E eu tive um outro... Gente, isso acontece mais do que vocês imaginam. Eu tive um outro recente, mas não tinha nada a ver comigo, porque eram 2 salas juntas, só que eu fiz a reforma nessa sala e aconteceu um vazamento desse nessa, porque alguém, acho que estava reformando nessa prumada e fecharam a água, na hora que abriu, era 2º andar, deve ter dado um golpe de torniquete do caramba, o cano fica solto no piso elevado, estourou, vazou tudo. E eu tava em Curitiba, lá na FGV, né? FGV, E acabou, nem lembro mais. Aí eu sei que acabou que ela me ligou, a gente tinha 17 ligações. Eu falei, meu Deus, deve ter morrido alguém. Aí eu fui ver, aconteceu isso, aí eu consegui mandar pessoas lá para ajudar tudo. Mas não tinha nada a ver comigo. Mas olha, outra coisa, tá? Eu não faria isso que eu fiz. Eu mandei o Felipe lá, levou meu encanador para resolver. A partir desse momento, o problema passou a ser meu. Então, se acontecer isso, eu vou fazer onde que está esse vazamento. Eu vou mandar o Felipe aí para verificar onde está e ele vai te entregar um contato de uma pessoa para você acionar. E você fala, tchau. O fogo da gente se envolver muito com o cliente é isso, a gente quer ajudar.
Mas não pode, gente. Esse negócio de ajudar, você assume aquilo. E outra coisa, isso é uma dica que eu dou para qualquer prestador de serviço meu. Porque às vezes a pessoa tá lá na casa, a gente é design, então a pessoa tá morando. Ai, viu, você não vem aqui, você não coloca esse quadro aqui para mim na parede, aproveitar que você tá com a furadeira aí na mão. Aí se ele falar não, ele é o chato, mas se ele vai e fura um cano, que já aconteceu. Aí o problema virou dele. Aí eu falei, não faça mais isso. Porque isso não vai virar problema meu. Porque às vezes por conta de um fornecedor, uma mão de obra, um problema de obra que eles tiveram, acaba com o seu relacionamento com o cliente. Então isso daí também é uma coisa para vocês ficarem espertos. Mais uma pergunta? Deixa ela atrás. Aqui. Pode falar. Boa tarde, Mariana, tudo Boa bem? tarde. Meu nome é Vanessa. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu gostaria de saber, com relação, não sei se você falou isso no início, sobre a inteligência artificial no designer de interiores. não Como falei, ela não. está... Nossa, eu não falei, porque se eu for falar, tô brincando. Eu falei, eu comentei ontem sobre isso, porque a gente estava falando justamente o que o pessoal faz, né, com o projeto da gente, eu acho barato. Quem que comentou que falou que tá... A Aline, uma outra colega nossa, que ela é arquiteta, falou que que agora virou barganha para cliente, sabe? Aí, porque querendo ou não, o pessoal quer desconto, né? Você lá apresenta tudo que você vai entregar. Não preciso de render, não. Não preciso de render, você me entrega assim. Aí eles vão lá, pegam um render e joga na IA o seu projeto. Aí muda tudo, gente, porque olha, eu já tentei fazer para me facilitar. E eu não gostei do resultado, porque ou eu não me dou bem com o meu IA, a gente ainda não está muito sincronizado. Aí ele muda a textura, muda tamanho, mas às vezes é coisa pouca. Mas a gente que tem esse olhar mais refinado, a gente bate o olho e a gente sabe que mudou. O cliente não. Não aconteceu ainda comigo, tá? Ainda bem não aconteceu, porque... Assim, os meus clientes é diferente o perfil. Por isso que eu falo, tudo é questão de meta objetivo, gente. Você tem que entender para quem você quer trabalhar. O pessoal da IA é jovens. Eu odeio atender jovens. Jovem, chega com Pinterest na mão. Gente, chega com coisa com print da internet. Isso daí eu olho assim, sabe? Aí eu falo, mas uma coisa de verdade, que eu já falei, né? Quando vem com referência. Eu falei, isso aqui é referência ou você quer igual? Ah, não, eu queria igual esse daqui porque eu achei tão bonito. Falei, você quer igual, você pega isso aí e copia, não precisa de mim. Não precisa de mim. Eu tô aqui para criar. Se você quiser que eu tenha como uma referência e inspiração, eu posso, porque tudo é inspiração. E no final das contas, gente, o leque de produtos é gigantesco, mas quem tá ali na onda é os mesmos. Todo mundo quer mais ou menos aquilo e acaba que vai se repetir mesmo. Então a pessoa tá lá, o Taj Mahal, né? Quer o Taj Mahal? Vamos no Taj Mahal. Mas assim, por que eu vou fazer o Taj Mahal nesse formato, desse jeito? Vamos aplicar de outro jeito, para que ser igual a isso, né? Então assim, eu não gosto. Eu falo como inspiração, né? Aí às vezes a pessoa fala, você não tem Pinterest? Eu vou te compartilhar a minha pasta. Eu falei, eu não tenho. Não precisa compartilhar nada. Você vê, eu falo bem assim, faça a sua peneira, separa o que você mais gosta e me manda. Eu não vou entrar em nada, não vou ver nada, não vou printar nada, você me manda. Aí eu vejo o que a gente vai selecionar de legal e de ruim. E normalmente eu tento mostrar coisas que são mais legais do que o que eles estão vendo, sabe? Aí a pessoa já para de procurar. Para. Ou senão você começa a mostrar a dificuldade de mostrar aquilo, porque o IA é isso, né? Ai, gente, vou dar um exemplo bem básico, né? Isso não é muito IA, mas é profissional. Vejam que tipo de profissional vocês querem ser e o jeito que vocês querem ser lembrados. Porque eu tinha uma cliente lá do Swiss Park e eu fiz vários cômodos da casa dela. A hora que ela foi fazer o quarto das crianças, ela quis economizar. Aí ela fez com esse pessoal que vende projeto pela internet. 10 parcelas de R$79. Pois é, nem sei o custo disso. Fica lindo, né? Ai, um render lindo, gente. Sabe como que era o projeto? Só que aí, né, você apresentou o marceneiro, ela conheceu o seu marceneiro no restante da obra, então o cara virou o marceneiro dela. Aí, só que eu tenho amizade comigo, né, lógico. Aí, a hora que ela chegou com o projeto, assim, ele, Mari, você não fez, né, o projeto de não sei o que da fulano? Eu falei, não fiz, não tava nem sabendo. Ela fez? Ai, eu vou mandar pra você dar uma olhada. Tá.
Aí eu falei, não conheço esse escritório, não, deve ser de São Paulo. Ela, então, mas você viu aí o jeito que ela fez a cama? Como que eu consigo executar isso? É o executivo, né? Aí eu falei assim, que legal, eu que vou ter que ainda resolver esse BO, porque ela não me pagou. Aí eu virei, juro mesmo, gente, por isso que eu falo, os fornecedores gostam de mim, porque eu abraço a causa deles. Aí eu falei assim, olha, Senar, que é o meu marceneiro, vou fazer isso por você, tá? Você não precisa nem falar pra ela que eu te falei como que você vai resolver isso. Porque eu tinha feito uma cama embaixo, uma cama em cima, suspensa, linda, gente, com umas ripas assim, ó, de madeirinha, assim, ó, linda, tudo vazadinho, assim, ó. E ela flutuava, essa cama. Ficava lá, Deus ficava assim, segurando para não cair em cima do outro filho, né? Aí ele até falou, ele falou assim, nossa, mas você vai colocar sua filha, vocês daí não tem como sustentar. Como que eu vou fazer com o MDF? Que ela queria fazer com o MDF, né? Vai ficar barato, né? Ele falou, Mari, como que eu faço isso com o MDF? Eu falei, não faz. No forro de gesso, eu falei, não faz. Eu falei, olha, Sena, você vai fazer o seguinte, você vai fazer com metalon. Você vai ter que chumbar isso na laje. Você vai ter que fazer e depois você faz para ela, fala para ela que vai ter que fazer em lâmina de madeira, tá? Porque você vai laminar. Aí ele fez, deu tudo certo. Mas você vê? É isso, gente, que tem no mercado. Hã? Que anjo essa Que pessoa, né? Exatamente, mas é isso que acontece. Mas o legal é que eu conhecendo o Sena, ele deu uma cutucada. Ele deve ter falado. Ai, ó, tá vendo? Isso aqui não ia sustentar. A Mari que faz. Aí, porque depois ela me procurou de novo. Mas aí, nossa, tô tão cheia a minha agenda. Não vai dar conta. Não vou dar conta. Escorpiana, né? Escorpianos que somos, sabemos. Bom, gente, mais uma última pergunta. A gente se encerra. Alguém tem mais alguma coisa? Dúvidas? Aqui atrás. Ih, como que eu vou chegar lá? Chego. Oi, Mariana, tudo bem? Prazer, Renata. Você pode falar um pouquinho sobre como você divide seus orçamentos? Porque você faz não só designer, né? Você faz tudo. E aí tem tem hora trabalhada, tem porcentagem, tem N coisas e uma obra ela é longa, né? E como que você faz isso para você... Como que você faz essa divisão? Eu como que eu cobro, né? Eu cobro assim, gente. Eu sempre falo para o cliente que o meu trabalho se divide em 3 braços. E um não é condicionado ao outro. Essa é uma maneira que dá certo para mim. Tem que ver, porque nem sempre a fórmula é a melhor aplicada para todos os públicos. Para o meu público, aquilo que eu nichei funciona bem. Então, eu trabalho com 3 braços. Um é o projeto. O projeto, ele contempla tudo do projeto, anteprojeto, né, aí a planta baixa, as perspectivas, o render, eu não separo isso, quer desconto, não tiro, ainda mais agora com IA, não tiro mesmo. Então, assim, é assim, se não dá, infelizmente, não consigo te atender. Porque é um pacote, né, gente, isso valoriza o nosso trabalho. Então, eu não faço concessão de projeto. Faço concessão, dentro da minha estrutura e dentro do meu cliente que eu trabalho, eu faço concessão de parcelamento, porque eu sei quem são. Porque isso também, eu já levei um calote, viu? Já levei um calote. Então, assim, isso também tem que ser bem escrito e combinado, tá? Então, eu faço concessão de pagamento, de parcelamento, mas eu não dou desconto. Não dou desconto. Seja no Amanda 2 ou lá no Alphaville, é o mesmo preço, porque eu sempre falo isso, é quanto vale o meu trabalho, não quanto você pode pagar. Então eu já fiz, dei esse exemplo que eu já fiz, gente, os dois, assim, extremos mesmo. E aí tem o acompanhamento, então eu faço o acompanhamento, normalmente eu costumo falar para o cliente que eu vou fazer o papel dele na obra, né? Então assim, eu, Mariana, não obrigo ele a contratar a minha mão de obra, porque se eu obrigar, a responsabilidade já se torna minha. Então eu falo, olha, eu conheço alguns profissionais que até hoje, falo bem assim, até hoje não me deu problema, amanhã só Deus pertence, mas até hoje não me deu problema, caso você queira uma indicação, um orçamento com eles, eu vou fazer. Do contrário, se você tiver lá o pedreiro da sua família, não tem problema, eu vou conversar com ele, eu vou acompanhar com ele, não tem problema nenhum. Então aí eu acompanho com porcentagem disso. Aí a questão de acompanhamento é muito da pessoa, eu sou meia louca, eu vou todo dia na obra, gente, mas não precisa, né? Tem fases da obra para você acompanhar. E hoje...
Eu faço por porcentagem, porque eu tenho o terceiro braço, que é hora técnica. E aí, se a pessoa, se a pessoa quiser que eu faça o acompanhamento, ela vai ter que me pagar até sobre o parafuso. Entendeu? Então, assim, é uma média de tudo e tem que ser o projeto, então ele vai ter que executar, você vai executar tudo? Então, a gente vai fazer por porcentagem, senão ele vai te fazer acompanhar só o osso e na hora do filé mignon ele vai dar um pé na sua bunda. Então, você faz um bem bolado nisso. Ou, não, você gosta, você é ociosa, fica o dia inteiro em casa, quer acompanhar, quer se aventurar, fica à vontade. Quer a hora técnica, eu venho aqui, o tempo que eu ficar aqui, você está me pagando. Tem gente que cobra até o deslocamento, né? Eu já não, gente. Tá vendo? Eu sou boazinha, eu não. Eu cheguei lá, valendo! Mas foi a minha primeira obra, essa escola, gente. Isso aí você tem que aprender. Isso aí, na verdade, eu que devia pagar, gente, porque eu estava aprendendo. Aquilo lá para mim foi maravilhoso. Não era obrigação, ela não me pediu, eu não falei que eu ia fazer isso, eu fiz porque eu quis. Para mim faria tudo de novo. E às vezes eu fico também, se tem alguma coisa mais diferente, às vezes muda, né? Poxa, toda hora tá mudando, tipo de box diferente, eu não chego lá só recebo, eu fico lá, espero ele terminar. Eu quero entender a dificuldade de instalar isso, se vai funcionar, se não vai, se o cara vai tomar cuidado, se ele vai quebrar. Outro dia o cara me quebrou porcelanato. Aí depois vem com um papinho, eu vejo. Que nem outro dia ele ficou bravo comigo, tem um lá que não tá falando comigo, porque ele fez um negócio lá e eu falei assim, pra cima de mim? Não. Eu falei, não. Isso aqui eu sei como que funciona. Por isso que é importante a gente saber. A hora que o cara falar pra você, você não vai acreditar, gente. Porque tem coisa que é papinho. E aí, se você abrir a boca e falar essa besteira pro cliente, quem é você? Onde vai parar a sua credibilidade? Então, tem horas que você tem que dar ouvido, mas você tem sempre que questionar. Será que o que ele tá me falando é real? Por isso que é bom ter uma rede de apoio. Eu, graças a Deus, tenho um pai engenheiro, então muitas das coisas eu fazia ali, ó, pai. Mandava vídeo, pedia para ele fazer visita em obra comigo. Então pede para alguém, ajuda, contrata, fala, eu estou fazendo uma obra, o cliente não vai contratar a hora, você está fazendo acompanhamento, faz um bem bolado com o engenheiro, você não pode ir uma vez por semana fazer, eu te pago tanto. Faz, porque você precisa ter certeza do que você está fazendo, está correto. No começo, você vai ter um pouco de prejuízo, vai ganhar menos, tudo bem, mas você está fazendo seu nome, você está tendo credibilidade com o seu cliente. E não adianta, gente. Fez coisa errada, cliente fala para 1000. Fez coisa boa, ele vai falar no máximo para 2. Então, vamos deixar que fale para 2, né? É isso. Bom, gente, então a gente agradece mais uma vez a Mari. Burro, gente. Daí. Aqui até minha Foi maravilhoso, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Aí a gente vai dar uns 10 minutinhos agora, né? Comer uma coisinha, né? No banheiro e tal, e a gente já retorna com a Dani, que também já tá aqui. Tá bom? Até. Obrigada, menina.